Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Hoje, dia 29 de janeiro de 2023, vamos falar sobre vários assuntos. Que bom que você está aí me assistindo. E fique até o final, porque nós vamos falar sobre vários assuntos aqui. O primeiro assunto que nós vamos falar é sobre se podemos chamar o líder da congregação, o líder da igreja local, de pastor. Obviamente que sim, porque se a palavra de Deus chama de pastores aqueles que são bispos, anciões, que pastoreiam o rebanho de Deus, por que nós não podemos chamar o anjo da igreja, o mensageiro da igreja, o presidente da igreja, aquele que preside a congregação da igreja local, a assembleia da igreja local de pastor? Se está escrito lá em Efésios que Deus deu uns para apóstolos, deu outros para evangelistas, outros para pastores, doutores e mestres. Pastores, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, está escrito no Velho Testamento. Então, se a palavra de Deus chama homens de pastores, por que não podemos chamar? Ademais, a palavra pastor no seu original se refere ao homem que cuida daqueles bichinhos chamados ovelhas. Assim como o vaqueiro é aquele que cuida das vacas, o boiadeiro é aquele que cuida dos bois. O pastor é quem cuida das ovelhas. Então a palavra de Deus toma essa palavra emprestada do profissional que cuida daqueles bichos literais, aqueles animais literais chamados ovelhas, cordeiros. Então a palavra de Deus toma esse nome para se referir a Jesus e aqueles que ele chama e comissiona para cuidar de seus irmãos, como pastores, bispos, anciões. Mas alguém dirá o seguinte: pastor, mas está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Tá vendo, pastor? Tá vendo? Aí não, quem está contradizendo vai dizer Eliezer, né? Não vai dizer pastor Eliezer, não. Vai dizer, tá vendo, Eliezer? Só há um pastor, o único pastor. Mas olha, quando está dizendo aqui o único pastor, é fácil de entender. Para quem não está cego pela heresia, pelo engano, é fácil de entender. O único pastor que é Deus, que tem a natureza divina, que é 100% Deus. O único pastor. Aqui está se referindo ao único pastor que é Deus. Mas existem homens que são chamados de pastores. Estes homens que são chamados de pastores pela Escritura, não tem nenhum que é único, porque são vários pastores. Pastores homens, que não são deuses. Agora, o único pastor que é Deus, esse é o único, porque só há um único Deus. E se Deus também é pastor, então ele é o único pastor que é Deus. Os outros pastores são homens. Então Deus é o único pastor porque ele é o único Deus.
Os outros pastores são homens. Então, veja que esse versículo aqui de Eclesiastes 12:11 não impede de chamar os homens de pastores. Veja que o próprio Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Jesus não disse? Sim, Jesus disse. Mas ele disse para os seus discípulos também, vós sois a luz do mundo. E aí? Então, porque Jesus é a luz do mundo, as suas ovelhas, os seus discípulos não são a luz do mundo. São também. Lá em Hebreus está dizendo, chamando Jesus de o apóstolo, o sumo sacerdote. Então quer dizer que só há um apóstolo. Mas Jesus deu o nome de apóstolos até para Judas, para 12 e até Judas estava no meio. Jesus é o sumo sacerdote, então não se pode chamar o sumo sacerdote lá do Antigo Testamento. O Evangelho também não poderia chamar, por exemplo, Caifás, né? Acho que é Caifás ou Anás, acho que é Caifás mesmo, de sumo sacerdote. Olha, questão de raciocinar. A palavra de Deus chama os bispos de pastores. Por que não podemos dizer, ô pastor Eliezer, ô pastor tal, por que não? Então, esse versículo aqui de Eclesiastes 12:11 não vale, porque está falando que há um só pastor que é Deus. Os outros pastores são homens. São homens. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Guarda esta palavra no seu coração e não seja enganado por essas coisas sem importância que ficam divulgando por aí, homens que querem aparecer, homens que querem ser diferentes, querem apresentar uma novidade para conseguir adeptos. Não cai nessas conversas, não. Leia a Bíblia toda, não pegue um versículo isolado e faça uma doutrina daquele versículo, não. Leia a Bíblia toda. A sua visão, quando você vai ler a Bíblia, tem que ser uma visão total. Leia a Bíblia toda, leia de novo, estude a palavra de Deus, não só o texto, mas todo o contexto. E até Jesus voltar, nós vamos estar aprendendo da palavra dele. Até o Senhor Jesus voltar. É possível não ser enganado. É possível. É só nós sermos humildes e atentos para o que está na palavra de Deus. Vamos a outro assunto. Existem alguns cristãos que eles andam ensinando por aí também que não se pode usar denominação. Que usar denominação nas igrejas é errado. Aí eu pergunto, a Bíblia está errada então? Porque a própria palavra de Deus usa as denominações. Quando Jesus mandou João escrever as cartas para as igrejas, ele usou denominações. A igreja em Éfeso não é uma denominação? A igreja em Esmirna não é uma denominação? É uma denominação. Assim como cada cidade tem que ter uma denominação. Você já imaginou se as cidades não tivessem nome? Aí se fundasse uma cidade aqui e o povo dissesse, não, essa cidade não vai ter nome. Aí outra cidade era fundada ali, não tem nome. Como identificar a cidade? Eu diria, irei para a cidade, mas qual cidade? Tem várias, mas nenhuma tem nome. Eu teria que inventar um nome para aquela cidade. Então, se as igrejas não podem usar denominações, como identificá-las? Mas alguns dizem assim, não, nós nos reunimos aqui na nossa casa
sem uma bandeira denominacional, sem uma placa, sem um nome. Tá. Ali está uma igreja que não usa o nome. Mas saiba você, ô meu amigo, minha amiga, que se você não colocar o nome, os outros vão colocar. Por exemplo, estão reunindo na sua casa, fazendo cultos. Ali tem uma igreja. E você não quer usar uma placa, uma denominação. Mas quando o povo ficar sabendo, a menos que seja uma reunião oculta, né? Aí é uma igreja que está se ocultando, mesmo sem ter perseguição, está se ocultando, está se escondendo. Aí já está contra o que Jesus disse, né? Que não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Assim brilha a vossa luz. Mas se a igreja está se ocultando e não é por causa de perseguição, então já é uma igreja estranha essa igreja. Aí não quer usar denominação, não quer usar um nome, não quer colocar uma denominação para identificar aquela igreja. Os outros vão colocar. De repente você chama José e tem uma congregação na sua casa, uma igreja reunida. Se você não colocar uma denominação, o povo vai colocar, vai dizer, ó, lá na igreja, na casa do José, a igreja da casa do José. E aí? Vai ficar conhecido como a igreja na casa do José. Então tem que ter a denominação. Veja que o povo de fora chamava os cristãos de cristãos. Começaram a chamar, quando? Lá em Antioquia, de cristãos. Antes, alguns chamavam a igreja de seita dos nazarenos. Mas eles mesmos se referiam com a denominação de o caminho. Então, tem que ter a denominação. A nossa denominação mesmo, nós chamamos Igreja da Bendita Esperança. Que mal tem nisso? É para identificar o ministério. Você já pensou se as pessoas não tivessem nome? Não quero ter nome, não. Se a pessoa pudesse escolher, não quero ter nome, não. Como é que vai identificar a pessoa? Como que vai identificar? Aquela pessoa ali não tem nome, e aquela também não tem nome, não. Ah, então eu vou ter que chamar ela disso, vou ter que chamar ele de José e ela de Maria, porque para identificar. Então é uma coisa que é necessária, é uma coisa criada por Deus, a necessidade de identificar as coisas. Tudo tem um nome. Uma congregação também tem que ter um nome. Isso é óbvio. Mas existem muitos por aí que, quer que eu diga a verdade? Querem aparecer, simplesmente, e ficam inventando moda. Por que não pode ter nome? Se fosse assim, como que eu iria dizer para você, ó, abre a Bíblia em tal lugar, na carta do apóstolo Paulo à igreja. Mas qual das cartas? A carta à igreja aos Coríntios, a carta aos Tessalonicenses, a carta aos Gálatas. Tem que ter um nome para identificar. A própria Bíblia adota denominações. Os livros da Bíblia têm as denominações Salmos, Mateus, Atos, Romanos. Paciência, né? Era um assunto que nem precisava a gente falar aqui, mas a gente ouve cada coisa por aí que vale a pena deixar registrado, né? Cada novidades estranhas, né? Só podem vir do próprio inimigo para confundir a mente das pessoas. Hoje nós estamos aqui, nós estamos falando mais sobre erros que nós ouvimos por aí. Se você não ouviu, qualquer hora alguém pode te falar um erro desses que eu estou citando aqui. Por exemplo, é um erro dizer que não se pode chamar o líder da igreja de pastor. É um erro dizer que não se pode colocar uma denominação na igreja local. É um erro dizer.
E assim como é um erro também, vender bênçãos. Talvez você diga, pastor Eliezer, quem é que está vendendo bênçãos? Ninguém está vendendo bênçãos, não. Eu digo para você que está sim, a maioria. Quando você vai numa igreja e o pastor te dá um envelope e diz que para você receber uma bênção, você tem que colocar um dinheiro ali dentro, ele está vendendo a bênção. Obviamente que ele, esperto que é, com a esperteza maligna, não vai dizer para você, tome esse envelope e compre a bênção. Você está comprando a bênção. Não espere que ele diga isso, porque se ele disser isso, você vai sair correndo. Mas ele te dá um envelope e diz, e manipula a palavra de Deus, pega um versículo isolado e diz, Jesus disse, dai seus dado. Aí você entende que você tem que colocar o dinheiro naquele envelope e dar para aquele pastor, que de repente nem está precisando, que de repente tem muito dinheiro lá na conta, tem um carro do ano, mora numa casa boa, de repente era ele que tinha que estar te ajudando, e você pega e coloca ali o seu dinheiro, esperando comprar uma bênção. E pensando que está agradando a Deus. Não está, não. Eu vou dizer rapidamente por quê. Está escrito, Jesus disse para os seus discípulos, para eles expulsarem demônios, curarem enfermos, ou seja, resolver o problema das pessoas com as orações. Mas ele disse, de graça recebeste, de graça dai. O que é de graça? É de graça. Se os apóstolos deveriam orar de graça, pregar de graça, expulsar demônio de graça, Deus vai cobrar alguma coisa de você por alguma bênção? Você tem que dar dinheiro para ele te abençoar? Não. Outra coisa, está escrito lá em Romanos 6:23, está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom o quê? Gratuito. Dom, presente, é o quê? São sinônimos. A vida eterna é um dom, é um presente, é uma oferta de Deus. Se Deus está te dando a oferta e é gratuito, você vai pagar por ela? Não, obviamente que não. Agora eu pergunto, se a vida eterna, ninguém tem coragem de dizer que você tem que dar dinheiro para conseguir a vida eterna, quer dizer que a maior bênção é de graça, aí Deus vai te cobrar para te dar uma bênção material? Deus vai cobrar para te dar saúde? Ou para resolver um problema da sua família? Ou te dar uma libertação? Obviamente que não. Interessante, lá em Apocalipse 22:17 diz, o Espírito e a noiva dizem vem. Quem tem sede, diga vem e toma de graça da água da vida. Não é isso? De graça, a água da vida é de graça. E nós temos dito para as pessoas, onde nós ensinamos a palavra de Deus, que a chuva, nesse momento mesmo está caindo uma chuva aqui. A chuva, ela é de graça. Quanto Deus nos cobra para nos dar essa bênção que é a chuva? O sol, ele vem com o seu calor, a sua luz, a luz do sol, é de graça. As melhores coisas são de graça. A amizade, o amor da sua esposa, do seu esposo, tudo isso é de graça. Você pagou quanto para ter isso? Para ter as melhores coisas? Nada. O corpo que nós temos aqui, quanto que nós pagamos por esse corpo? A nossa vida, quanto que nós pagamos em dinheiro para ter a nossa vida? Nada. Então, as bênçãos que Deus nos dá, não podemos de forma alguma oferecer a Deus dinheiro, pensando que Deus vai se impressionar com isso. Pelo contrário, Ele vai se ofender com isso. Ele vai ficar triste, pode ter certeza. Até porque está escrito aqui, em Coríntios. Eu vou ler aqui para a senhora, para o senhor, mais uma vez o que está escrito aqui e o que nós ensinamos para as pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Viu só? Deus ama quem oferta com alegria. E não é por tristeza nem por necessidade. E não adianta os falsos profetas virem usar texto do Velho Testamento que Deus diz para Israel. Não adianta. Nós estamos não no Velho Testamento, nós estamos no Novo Testamento.
Então fique esperto, minha amiga, meu amigo. Tem gente vendendo o seu carro que Deus já deu. Deus deu uma bênção, um carro para a pessoa vende e dá lá para o pastor, que já tem centenas de carros, está rico. Dá para uma igreja que tem até emissora de televisão, igreja que tem poder político, tem banco, tem um monte de coisa e a pessoa está lá. E eles não se satisfazem. Quanto mais tem, mais quer. Ao invés de abrir a mão e repartir com quem precisa. Não é verdade? Então existem muitas igrejas vendendo bênçãos. E os próprios que estão vendendo bênçãos, eu acredito que muitos estão ali porque são Maria vai com as outras. Entre aspas, né? Marias vai com as outras. Como diz no linguajar popular. É desse jeito. E eles às vezes pensam que estão agradando a Deus. Mas não estão, não. Não estão. Estão vendendo bênçãos. E isso chega a ser um insulto contra a palavra de Deus. Não caia nessa, não. Para terminar, Pedro disse para Simão, o seu dinheiro seja contigo para a perdição, porque julgaste por meio do dinheiro alcançar o dom de Deus. Não é isso? Eu vou ler aqui, vale a pena ler para terminar esse assunto. Aqui no livro de Atos, capítulo 9, ou capítulo 8, né? Capítulo 8. Mas disse-lhe Pedro, versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Agora eu li corretamente. Simão cuidou, ele pensou que o dom de Deus, as bênçãos de Deus se alcançava por dinheiro. E quantos estão aí pedindo dinheiro na televisão, estão aí fazendo a cabeça das pessoas, né? Não, dê para Deus te dar. Se você não der, é porque você não tem fé. Se você não der, você não recebe. E as pessoas, tadinha, não lê a Bíblia, né? Não conhece a palavra de Deus, fica dando dinheiro para esses falsos profetas, não é verdade? É verdade. Então, meu amigo, minha amiga, guarda essa palavra. Nós já falamos outras vezes aqui nesse canal sobre isso, mas estamos falando novamente porque o assunto é muito sério. E por último, nós vamos falar sobre o assunto da oração. Nós temos que orar? Temos. Por quê, pastor? Porque Deus nos manda orar. Nós temos que orar pouco ou orar muito? Nós temos que orar muito. Se tem uma coisa que nós temos que fazer muito, é orar. Muito. E nós temos que entender também que quando nós estamos orando, na verdade, a oração ela é uma bênção que nós estamos recebendo de Deus. É uma obra, é uma dádiva da graça de Deus. A graça de Deus nos dá o privilégio de orar. Porque Deus já sabe o que nós vamos dizer. Ele sabe o que nós queremos. Mas quando nós oramos, nós já estamos sendo abençoados. O que eu quero dizer para você é que se você consegue orar, ficar aí meia hora, 1 hora orando, e orando 3, 4 vezes no dia, você já é uma pessoa abençoada, porque a oração já é uma bênção. E se você está orando, Deus vai te responder de uma forma ou de outra, te livrando do mal, suprindo suas necessidades. E também lembremos aqui agora de alguns versos das Escrituras. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, está lá escrito orai sem cessar. Lá em Romanos 12 está escrito perseverai na oração. Em Efésios capítulo 6 está dizendo orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Jesus disse lá em Lucas 21, ele disse, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder. Por aí vai, em todo o tempo orando em todo o tempo. E a parábola lá do juiz iníquo, que Jesus disse que não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Ora, vamos orar de dia e de noite, meu irmão, minha irmã. Vamos orar, vamos pedir a Deus as bênçãos dele. Vamos aproveitar, porque quando você está orando, só de você já estar orando, você já é abençoado por Deus. Porque tem pessoas que não oram não.
Tem pessoas que entra dia, sai dia, entra mês, entra ano, sai ano, a pessoa não faz uma oração. A pessoa levanta de manhã e não lembra nem que Deus existe. A pessoa vai dormir, não lembra que Deus existe, que foi Deus que deu ela mais um dia de vida, que Deus a livrou do mal. Ela acorda de manhã, não agradece a Deus, porque ela fechou os olhos, dormiu, ficou inconsciente e acordou de novo, porque Deus quis que ela acordasse. A pessoa nem lembra, tem pessoas que não lembram de Deus em nenhum momento, não fazem uma oração. Tem pessoas que contam a sua vida para os amigos e para os inimigos, mas não contam a sua vida para Deus. Lá em Timóteo está escrito que nós devemos, antes de tudo, fazer orações, intercessões, súplicas, ações de graças. Vamos orar. Ore, 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 ore. Todo dia. É em todo tempo. É sem cessar. Até Jesus voltar, nós temos que viver orando. Já disse um pastor, um homem de Deus, que a oração é como a respiração. Assim como o ser humano não pode viver sem respirar, se ele para de respirar, a vida dele, o corpo morre. Assim também o cristão, ele não vive sem orar. Não vive. A oração é como a respiração. Como já disse um pastor também, chamado Wim Malgo, holandês, que já partiu para o Senhor desde 1992. Ele escreveu num livro chamado A Orar. Um livro chamados a Orar. Ele escreveu dizendo, lá no início, a oração é um pesado serviço de guerra. Um pesado serviço de guerra. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu já vi muitas respostas de Deus através de orações. De outras pessoas e minhas orações também. Muitas orações respondidas pelo Senhor. Posso até dizer que todas são. Às vezes não do jeito que eu quero, mas elas são respondidas. Deus sempre responde. O nosso Senhor está mais perto de nós do que nós imaginamos. Ele vive em nós. Ele está no meio da sua igreja, assim como está assentado à destra do Todo-Poderoso, à destra do Pai. E eu termino dizendo, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.